Olá, eu sou a Maria Luísa, da turma de Direito Previdenciário, e eu vim falar hoje sobre o salário família. Eu achei um tema bastante interessante, porque eu não o conhecia até estudá-lo aqui na matéria, e também ele é bem, assim, de primeira você confunde bastante ele com o Bolsa Família, pela questão de se tratar de filhos e tal, mas aí ao decorrer da explicação você vai perceber que ele tem bastante diferença. Para começar, que ele é um benefício de natureza previdenciária, ou seja, requer que você seja contribuinte, né? E ele tem como objetivo complementar a renda mensal desses trabalhadores de baixa renda. Esse valor ele vai variar de acordo com o número de filhos que esse cidadão tiver ou dependentes. Vale salientar também que ele é um valor que vai ser a parte do salário, ou seja, ele nunca vai se incorporar ao salário do trabalhador, ele vai ser um valor à parte. Tá, e quem tem direito desse benefício? Vamos lá. Existem alguns requisitos, como por exemplo, ter filhos de qualquer condição menores de 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade, uma renda mensal de até R$ 1.503,25 e vale prestar bastante atenção porque essa renda mensal ela inclui tudo que você vai receber no mês, ou seja, é a renda formada pelo seu salário base, mais horas extras, mais adicionais ou comissões. Então você vai ter que somar isso tudo para saber se seu salário está dentro desse valor de teto, né? Que é o R$ 1.503,25. E também que o trabalhador esteja atuando em regime de CLT ou trabalhador avulso, que trabalhe com sindicato, né? Através de sindicato ou de agência de gestão de trabalho. E o mais importante também, um dos mais importantes, que é o preenchimento de todos os documentos originais solicitados. E quais são esses documentos? Vou ler aqui. Identidade com foto, CPF, certidão de nascimento de todos os dependentes, caderneta de vacinação dos dependentes menores de 6 anos, histórico escolar para dependentes de 7 a 14 anos de idade e termo de responsabilidade que pode ser acessado no site da Previdência Social. Esse último é o que mais destoa. O que é termo de responsabilidade, Maria Luísa? Ele é um termo em que você vai assinar e você vai se comprometer se em qualquer fato ou circunstância que determine a perda do seu direito do benefício, você vai lá avisar para o seu empregador ou a Previdência Social. E caso você não faça isso e você continue recebendo o seu benefício, você terá que ressarcir esse dinheiro de volta, né? Ele inclusive pode sofrer penalidades trabalhistas e criminais. Então, aconteça o que acontecer, não esqueça de justificar, de ir lá avisar. Caso você, por exemplo, seu filho completou 15 anos, você vai lá e avisa, porque esse valor pode ser descontado do seu salário, inclusive, da sua folha de pagamento. Então, vamos falar agora sobre a renovação. Sim, existe um processo de renovação do benefício, né? Que se baseia na carteira de vacinação de crianças menores de 6 anos, no mês de novembro, e na frequência escolar, que deve ser comprovada semestralmente nos meses de maio e novembro, para as crianças, né, de 7 a 14 anos. A renovação ela não é só fundamental, ela também é obrigatória. Caso você não a faça, o seu benefício ele vai ser suspenso e só voltará a ser pago novamente quando você deixar em ordem os seus documentos novamente.
Agora nós vamos falar sobre as hipóteses de cessação do salário família. Nós temos a morte do filho ou do equiparado, que vai cessar no mês seguinte à data do óbito. Quando o filho ou equiparado a filho completar 14 anos de idade, exceto, se ele for inválido ou deficiente, e vai cessar no mês seguinte à data do aniversário. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado, em casos de deficiência inválido, ele vai cessar no mês seguinte à data da cessação da incapacidade, e pelo desemprego do beneficiário, que vai ocorrer a cessação na data em que é encerrado o contrato de trabalho do beneficiário. Tá aí o ponto que mais difere a gente do Bolsa Família. Ele é um salário, ele é um benefício previdenciário que requer que você esteja trabalhando em forma de CLT, trabalhador avulso, empregado doméstico, enfim, você tem que estar trabalhando. Se você ficar desempregado, você perde ele. Diferentemente, por exemplo, do Bolsa Família, que ele é um benefício de natureza assistencial, certo? Uma observação bem importante também, desculpa, esse benefício ele não precisa de carência, ou seja, você não precisa estar trabalhando, por exemplo, um mês ou estar contribuindo há um mês, 2 meses para poder usufruir dele. Ele é um benefício sem carência, então a partir do momento que você entra no seu trabalho, você já pode requerer, se você estiver dentro dos requisitos necessários. Próximo ponto aqui. Como eu falei anteriormente, também um ponto que eu vou salientar novamente, que essa remuneração que eu falei, essa remuneração mensal, ela vai incluir tudo, como horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e hora noturna. Tudo isso vai fazer parte do cálculo. O que não vai fazer parte do cálculo, Maria Luísa? O 13º não se encaixa e o adicional de férias de 1/3. Esses são os dois que eu acabei de citar, que não vão entrar como conjunto de somatório para essa renda mensal, tá bom? Agora eu vou falar de algumas curiosidades sobre o salário família. O primeiro algumas indagações que você que vai sabendo sobre o conteúdo, vai se indagando também. Por exemplo, se os pais forem separados, os dois vão ter direito? Quem vai ter direito? Então, aí vai depender das circunstâncias. Se eles têm guarda compartilhada, obviamente, assim, no pensamento lógico, ambos têm poder sobre a criança. Então, ambos têm o direito de requerer o salário família. Agora, se só uma pessoa possui a guarda, só essa pessoa tem direito a requerer o salário família. Só essa pessoa tem o poder de família. Só essa pessoa tem como função ali dar todo o necessário de subsistência para aquela criança, certo? Então, logo, ela é a única que estará dentro dos requisitos para requerer o salário família. Eu posso acumular o salário família? Sim. Em regra, o salário família ele pode ser acumulado com qualquer benefício do INSS, certo? E ele também pode ser acumulado com aposentadorias. Então, maravilhoso. Tem 3 hipóteses que ele pode ser acumulado com aposentadoria. Se você for aposentado por invalidez em qualquer idade, se você for aposentado em qualquer modalidade, se você tiver 65 anos, se for homem, e 62 anos se for mulher, e se você for aposentado em qualquer modalidade e voltar a trabalhar de carteira assinada. Nos 2 primeiros casos, ou seja, se você for aposentado por invalidez ou pela idade que é definida, que é 65 para homem e 62 para mulher,
esse valor ele vai ser pago juntamente com a sua aposentadoria, ou seja, ele vai ser pago pelo INSS. Quando você for receber, vai vir tudo junto, certo? Isso também ocorre quando você está recebendo algum outro benefício do INSS. Ou seja, se você, por exemplo, recebe um auxílio reclusão, ele também vai ser cumulado esse valor do benefício com o seu salário família, certo? E no último, como ele voltou, se for aposentado e ele voltar a trabalhar de carteira assinada, vai ser como eu já havia citado antes, que ele vai ser um valor à parte do salário, né, da pessoa. O próximo tópico é sobre equiparados. Equiparam-se aos filhos desde que comprovada a dependência, né, econômica, os enteados e menores que estejam sob tutela do segurado e desde que esse tutelado não possua bens aptos a garantir-lhe o sustento e educação. Ou seja, menor sobre guarda e enteados. Ambos têm que ter comprovadamente uma dependência econômica, certo? Agora vamos falar sobre pais e mães. Por exemplo, a gente falou deles divorciados, agora se eles forem casados, desculpa, ambos podem requerer ao salário família. Uma parte boa. Ambos podem requerer ou seja, tanto o pai quanto a mãe, se encaixarem em todos os requisitos, ambos recebem. E empregados com mais de um vínculo empregatício. Então, aí pega também, lembra daquela que eu falei da renda mensal? A renda mensal vai somar os seus 2 salários, os seus 2 empregos. Então, se a somatória deles passarem do teto de R$ 1.503,25, você não terá mais direito ao benefício. Agora, se ele se encaixar ainda dentro desse valor, você continuará sendo apto a recebê-lo. E por último, e não menos importante, o valor do salário família. Ele atualmente é de R$ 51,27. Para você, pode parecer pouco, mas para quem já está em uma situação de baixa renda, tendo que viver com salário mínimo, nesse tempo que está tão difícil, qualquer valor é bem-vindo. Hoje em dia, por exemplo, vivemos numa situação em que esse valor, por exemplo, não compraria um gás de cozinha, que é um item essencial, para cozinhar um alimento. Inclusive, algumas pessoas, a gente já viu casos tristes de pessoas que se queimaram por não ter condições de comprar um gás de cozinha e utilizaram outras formas. Então, esse valor pode parecer pequeno, mas para uma pessoa que já está passando necessidade, ele já é alguma ajuda. É melhor do que nada, certo? E também lembrando que esse é o valor por filho. Ou seja, se a pessoa tem... eu vou falar rapidinho sobre o cálculo, já que eu comecei. Ele vai ser calculado por filho, ou seja, esse valor vai ser multiplicado. Se eu tenho 3 filhos que se enquadram dentro de todos os requisitos, por exemplo, menores de 14 anos de idade, eu vou multiplicar vezes esse valor. Então, e lembrando que ambos os pais podem receber também. Então, vai vendo que vai se tornando uma ajuda maior ainda. Então, vamos, por exemplo, se você já tem 2 filhos, já deu aí R$ 100. E se você e seu marido recebe, já deu R$ 200, já deu para dar aquela ajudinha no final do mês, né? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Fico muito feliz que você tenha conhecido mais um benefício. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Muito obrigada.